Segunda semana, segundo produto, segundo micro SaaS. O que a gente vai fazer hoje? Olha, isso aqui vai ser interessante, hein, galera? Uma coisinha que eu, particularmente, eu já usei bastante isso quando eu estava migrando de carreira. Quem não conseguiu ler, né? Quem não conseguiu pegar o spoiler, aqui ó, match de vagas. Basicamente o que? A gente vai fazer o que alguns, eu já vi, alguns aplicativos, alguns sites, eles utilizam bastante dessas funcionalidades. Que é basicamente o que? Você pega o seu currículo, pega uma vaga e compara uma coisa com a outra. E aí você fala, quantos por cento de match com aquela vaga o meu currículo tem? Porque, por exemplo, se for uma vaga que seja do seu interesse, é interessante que o seu currículo ele tenha as mesmas palavras-chave que aquela vaga requer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do design novamente. Se eu sou um designer de produto e lá no meu currículo tem falando sobre design system, sobre pesquisa, sobre writing, sobre componentização, etc. Mas a vaga que eu estou buscando, ela pede design ops, por exemplo. E aí o que eu posso fazer? É do meu interesse entrar naquela vaga. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso mudar as palavras-chave do meu currículo para que faça sentido com aquela vaga de Design Ops. E aí, caso não seja do seu interesse eu falar sobre currículo, etc, tal, você faz esse match de textos, que a gente está falando que a gente vai fazer um match de um texto com outro, para diversas outras coisas. Você pode falar sobre redação, pode falar sobre poema, enfim, usa a criatividade. A gente vai mostrar aqui como é que a gente está fazendo o processo para a criação dessa solução. Aí, se você gostar e quiser adaptar para alguma outra coisa, você pode ficar 100% à vontade. E agora a gente vai para onde? Para o mesmo canto de sempre, o Figma. Esse, especialmente esse produto, esse SaaS, eu vou fazê-lo de uma maneira diferente. Eu coloquei duas coisinhas a mais aqui, ó, estilo da aplicação e funcionalidade. E eu não vou colocar nome. Por quê? Porque eu sou péssimo de nome. Então eu vou deixar o nome em branco aí, a não ser que enquanto eu vá escrevendo, eu vá lembrando de alguma coisa. Mas, ó, você pode ver aqui, ó, que tem só as funcionalidades, um brainstormzinho aqui, ó, de telas, e não tem nome, né? Tem só match de vagas. Então a gente vai escrevendo aqui, que a gente vai fazer, né, o nosso levantamento de requisitos, e se surgir um nome aí no meio do caminho, eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, vamos embora. Começando pelo levantamento de requisitos, sempre falo a vocês a coisa mais importante que vocês vão fazer antes de criar um microsas, antes de criar um produto, é fazer o levantamento de requisitos, senão vocês vão ficar se batendo para lá e para cá, tentando ajeitar, tentando fazer com que a IA entenda vocês. Então, vamos lá. Primeiro, problema. O que que nós queremos, qual é o problema que nós queremos resolver? Não, desculpe, não saber quantos por cento, botar assim, quantos por cento o currículo tem de adesão à vaga em questão. Então, tipo, é basicamente, beleza, eu sei que eu quero aquela vaga, mas o meu currículo ele tá de acordo com aquela vaga? Se ele tiver, perfeito, vai dar uma porcentagem boa, eu vou aplicar com aquele currículo mesmo. Se ele não tiver, der uma porcentagem baixa, eu vou modificar algumas vagas. Aliás, eu vou modificar algumas palavras-chave, alguns textos, para que faça sentido com aquela vaga. Então, a solução seria o quê? Um avaliador de currículos que faça uma análise do texto, aliás, da descrição da vaga e compare com o texto do currículo, de modo que dê uma percepção do quão aderente aquele currículo é àquela vaga. É a aquela vaga. Então, beleza, temos aí o problema, temos também a solução. Qual é a principal dor? A principal dor. A principal dor é basicamente não saber. A principal dor, na verdade, não é não saber. A principal dor, ela é aplicar para uma vaga que você não sabe se tem adesão. Então vamos ver como é que a gente coloca aqui. Aplicar para
uma vaga sem saber da aderência à mesma. Então, basicamente isso. Temos aí a principal dor sendo. Eu não sei se a vaga que eu estou aplicando tem uma aderência, porque eu imagino que eu seja um bom profissional. Vamos lá. Aí você aplica lá achando que vai dar certo, só que o algoritmo ele busca as palavras-chave, não tem no seu currículo e te desclassifica. Tudo automático, né? Porque a gente não vai ter uma vaga que tem 1.000 aplicações, o recrutador ele não vai olhar mil currículos. Ele vai passar uma IA ou então qualquer outra coisa que faça uma análise lá de parâmetros e se o que tiver de acordo ele classifica, o que tiver em desacordo ele desclassifica. Então, basicamente isso. Qual o público-alvo? Pessoas eu acho que aí entra de o quê? De 20 a 45 anos. 20, porque a pessoa de 18 a 20 ali, eu acho que hoje em dia ela não tá buscando tanto emprego assim. Pelo menos hoje em dia, eu acho, né? Não sei. Pode ser que eu esteja enganado. Mas entre 20 a 45, porque é mais ou menos a galera que está terminando a graduação ali, que está pensando em migrar de carreira, ou a galera que já está trabalhando há um bom tempo em algum lugar, mas quer migrar de carreira. E aí, isso aí acaba sendo voltado mais para tecnologia, né? Mas vamos lá. Descrição das ideias. Aqui é onde a gente faz o nosso brainstorming. Essa é a parte legal. O que que a gente quer? Aqui não, você pode só jogar as ideias, tá? Então eu vou só jogar as ideias aqui realmente para depois a gente passar num chat GPT e estruturar isso melhor. Descrição das ideias. Eu preciso de um analisador de currículos que tenha duas funcionalidades. Aí vamos lá. Ó, eu anotei aqui, tá? Features. Tá aqui em cima, ó. Features. A primeira feature é porcentagem de match do currículo com a vaga. Então é a primeira funcionalidade. Você coloca o seu currículo, você coloca a vaga. Porcentagem de match entre um e outro. E a segunda funcionalidade é a extração de principais palavras-chave, certo? Então vamos lá. Preciso de um analisador de currículos que tenha duas funcionalidades. Primeiro, é avaliar a porcentagem de match do, das palavras-chave do currículo com as palavras-chave da vaga. Aliás, da descrição da vaga. A outra funcionalidade é extração de principais palavras-chave. Então, da vaga, né? No caso. Da, da vaga. Das vagas, na verdade, né? Das vagas. Então vamos lá. É, Na verdade, eu acabei de lembrar aqui que eu troquei esse texto. Esse aqui vem aqui para baixo, ó, funcionalidades. E esse outro aqui é a descrição das ideias. Me embananei aqui, não vou cortar isso, tá? Vou deixar do jeito que tá mesmo. Mas é basicamente isso. Eu troquei só realmente o lugar de um para o outro. Vamos lá, deixa eu ajeitar isso daqui e vamos voltar lá para a descrição das ideias. O que eu quero é basicamente o seguinte. Uma coluna, aliás, uma página com duas colunas. Na primeira coluna, e aí eu, galera, eu vou descrever basicamente isso daqui, tá? Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. É isso daqui, ó. Do lado ele tem um anexo do currículo, do outro lado ele tem o texto da vaga. E aí ele aperta um botão que sai esse, entre aspas, um relatório. Então eu basicamente vou tentar descrever isso daqui, certo? Vamos lá. O que eu quero é basicamente o seguinte: uma página com duas colunas. Na primeira coluna, devemos ter um botão de anexar PDF, onde iremos extrair o texto do currículo e colocar em, um, em uma textiária logo abaixo. Ao lado direito, na outra coluna, teremos um, é, uma outra text área para o usuário colar a descrição da vaga em questão. Ao apertar
em um botão chamado avaliar, aliás, eu preciso que você faça uma extração inteligente das principais palavras-chave do currículo e da descrição da vaga e mostre um, eu vou colocar entre aspas, um relatório, porque não é um relatório mais parecido, com gráficos, mostrando um relatório, uma descrição da vaga e mostra um relatório com gráficos, mostrando aqui ficou repetitivo, né? É, e da descrição da vaga e mostra um relatório com gráficos, de modo que possa visualizar a porcentagem de aderência à vaga. Ou seja, o, a, a, a porcentagem de palavras-chave que coincidiram. Então, beleza. Temos aqui basicamente uma descrição dessa primeira funcionalidade, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Abaixo, eu gostaria que você mostrasse no formato de tags com X. Aí vou botar entre parênteses aqui para exclusão as, as palavras-chave que você extraiu da descrição da vaga. Então, o que que a gente quer aqui? Por que que eu estou falando isso, né? Eu quero que ele tenha umas tagzinhas assim embaixo do relatório, porque não tem como a gente ter 100% de certeza que ele vai acertar 100% das palavras-chave que ele vai extrair. Então, o que que eu quero? Se ele extrair alguma palavra-chave besta e, por consequência, diminua a porcentagem de aderência, eu quero que ele permita que você exclua. E aquilo ali altere a porcentagem de aderência. Então, por exemplo, se ele extrair uma palavra-chave chamada concorrência, por exemplo, tipo, não faz sentido nenhum ela tá ali, mas ele avaliou e obviamente no currículo não vai estar de acordo, porque não teria sentido ter essa palavra-chave no currículo. Então, eu quero que ele permita a exclusão dessa palavra-chave para que ele confira realmente apenas as palavras-chave que fazem sentido. Beleza? Então, vamos lá. As palavras-chave que você extraiu da descrição da vaga, de modo que eu acho que eu já botei isso, né? Abaixo eu gostaria as palavras-chave, se você extrair da descrição da vaga, de modo que o usuário consiga removê-las, caso não faça sentido na análise. E aí, beleza. Essa aqui é basicamente a função central. Eu tinha pensado em uma outra funçãozinha também para você conseguir extrair as palavras-chave. Mas eu vou fazer primeiro essa, e aí depois que a gente vê o resultado, eu vou fazer uma outra função também nisso daqui, para ele extrair as palavras-chave. Para quê? Para a gente conseguir construir um currículo com base nessa extração. De modo geral, a ideia é basicamente você colocar um monte de descrição de vaga e essa ferramenta conseguir extrair as principais palavras-chave que se repetem nas 10 vagas, para que você crie o seu currículo com base na extração dessas principais palavras-chave, beleza? Então vamos lá. Vamos copiar isso tudo aqui, né? não, faltou o estilo da aplicação. É estilo futurístico e moderno. Futurístico e moderno. Vamos colar isso lá no chat GPT. Tudo preenchido, ó, faltou o nome. Não consegui pensar no nome, mas vou chutar um. Vai ser horrível como sempre, mas depois vocês coloquem aí no comentário um nome melhor do que esse. Eu vou colocar Tinder das vagas. Tinder das vagas. Eu sabia que ia ser horrível, mas vamos lá. Deixa eu abrir o chat GPT aqui, ó. Estou precisando que você seja um engenheiro de prompt e me ajude a estruturar um prompt de modo bem detalhado e completo. Abaixo eu vou deixar as minhas anotações e gostaria que você fizesse o quê? Gostaria que você transformasse
essas anotações em um prompt muito eficiente. Basicamente isso, certo? Então vamos lá, anotações e vamos colocar aqui no ChatGPT aquilo tudo que a gente fez. Vamos lá. Descrição das ideias, público-alvo, principal dor, nome Tinder das vagas. Esse nome ficou triste, mas é isso mesmo. Fazer o quê? Deixa eu ver o que que ele sai aqui, ó. Pronto para desenvolvimento da aplicação Tinder das vagas. Desenvolva uma aplicação web de estilo futurístico e moderno chamada Tinder das vagas, voltada para a pessoa entre 20 e 45 anos que resolva a seguinte dor: não saber o quão aderente é o seu currículo em relação à vaga antes de se candidatar. Perfeito, é isso aí. A aplicação deverá funcionar como um avaliador inteligente de currículo, oferecendo análise automatizada da aderência entre o currículo e a descrição da vaga. Funcionalidades: interface de comparação, perfeito, aquilo mesmo que a gente imaginou, e botão de avaliação. Rótulo avaliar, que é o ser clicado, relatório visual, gráfico de barra com pizza, mostrando a porcentagem de aderência. E a edição das palavras-chave. Perfeito, parece que ele entendeu isso direitinho, né? Funcionalidade e técnicas adicionais. Algoritmo NLP para lematização e normalização textual. Remoção de stop words, eu acho que é basicamente aquilo, né? Que a gente falou deveria ser uma análise inteligente e não de qualquer coisa, qualquer porcaria. Comparador semântico, beleza, o output esperado. Exibição da porcentagem de match entre o currículo e a descrição da vaga, listagem das palavras coincidentes, as palavras-chave únicas de cada lado. Interface para o usuário visualizar, excluir e ajustar a palavra-chave da vaga. Requisito estilo: visual e futurístico, moderno, interface limpa, tarará, tipografia tecnológica, botões interativos, paleta de cor, beleza. Opa, inteligência artificial não, né? Aqui é sem inteligência artificial. Ah, não, ele falou aqui, paleta de cores que remeta à inovação e inteligência artificial. Beleza, tá tranquilo, tá? Eu achei que ele tinha mandado colocar de repente, uma API do ChatGPT. Mas não, da OpenAI, né? Vamos lá para o Lovable. Vamos para o Lovable. Vamos colocar aqui o nosso prompt já colado. Tá tudo certinho, tudo certinho. Vamos lá gerar. Você já sabe que enquanto o código está rolando, é sinônimo de o café vai passando. Vou deixar o código rolando aqui e venho já. Eu cheguei com o meu Supremo Macchiato. Eu comprei aquela cafeteira da Três Corações e agora eu me lasquei porque eu só quero estar tomando esses cafezinhos de cápsula. Esse aqui é um Supremo Macchiato. Me parece ser tipo um café com leite, mas Supremo Macchiato é mais bonito, né? Vamos ver o que é que saiu aqui? Vamos lá. Temos uma página, a home mesmo, né? Vou abrir aqui na preview para não ficar tão pequenininho. Enquanto eu me ajeito aqui na cadeira e dou um gole. Beleza, tá aqui. O que eu vou fazer? Em uma outra aba aqui eu vou abrir o meu LinkedIn para a gente baixar o meu currículo do próprio LinkedIn, certo? E eu vou subir ele aqui. Vamos ver o que que sai aqui, ó. Tá aqui o currículo. Deixa eu colocar. Opa, abri ele em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir por aqui e por aqui. Beleza. Tá aí rodando, aparentemente. E, ó lá, pegou já. Eu já vi que pegou as vagas, né? Aliás, pegou a descrição. Desenvolvedor front-end sênior. Isso aqui tá totalmente errado. Totalmente errado. Por que ele fez isso? Vamos entender aqui o porquê que ele fez isso, né? Deixa eu ver aqui se eu baixei o currículo certo. Tá certo. Beleza. Eu vou tentar arrastar ele pra cá. É, não sei o que que aconteceu. Deixa eu abrir ele de novo aqui, ó. Tá meu currículo? Ele aqui, ó. Beleza. Vou subir ele aqui pra ver se pegou algum bug, né? Agora eu vou pegar uma vaga qualquer aqui. O meu Mac fez o favor de desligar, ele descarregou. Eu até tomei o meu Supremo Macchiato aqui enquanto ele tava ligando. E eu acabei de dar o F5 aqui pra gente testar, né? Vamos lá, eu vou subir o meu currículo aqui, ó.
e vou esperar ele achar o texto. Ó, esse texto aqui eu já achei que ele inventou qualquer coisa, né? Provavelmente por estar mocado, ele pegou alguma coisa meio que básica, só para exemplificar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu currículo e eu vou, deixa eu abrir ele aqui em outra página, e eu vou copiar o texto dele para colocar aí. Então vamos lá, vou pegar o texto, ó, tá aqui o texto, certo? Do meu currículo, e vou pegar uma vaga que eu colei aqui, ó, descrição da vaga, para a gente fazer a compatibilidade. De certo modo, eu gostei da interface aqui, é uma interface mais futurística, ela é simples, né? E a ideia é que realmente seja, porque não tem muito o que fazer. Se você quiser transformar realmente um produto, você teria que melhorar algumas coisas aqui. Mas como a gente está querendo realmente só fazer a análise de compatibilidade da vaga, deveria realmente ser simples mesmo, tá? Aí ele deu aqui, ó, match baixo. Isso aqui, de cara, eu acho que já tá meio viajado. Por quê? Olha lá, lembra que eu falei, ó? Ele ia avaliar palavras-chave sem sentido, ó. Como, é, procuramos, apaixonada. É uma pessoa apaixonada, tá contratada. Conhecimento. Equipe, ó. Aqui talvez deveria ser trabalho em equipe, não sei. E aqui palavras-chave no currículo que não estão na vaga. Provavelmente, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma estruturação bem executada, mas a execução da funcionalidade eu acho que ele não entendeu muito bem. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no Lovable, certo? E vamos explicar de modo mais claro qual é o caminho que a gente quer que ele tome aqui. Então, o que que a gente vai fazer? É, eu preciso que você analise da seguinte forma. Lembre que são que sempre serão vagas de emprego, então preciso que você busque as palavras-chave corretas, ignorando outras que não fazem sentido. É, que mais? O, a comparação deve ser da descrição da vaga para com o currículo. Ou seja, é, você não deve comparar todas as palavras com todas as palavras da descrição com todas as palavras do currículo. Apenas deve ser comparado apenas as palavras-chave. Então, vamos tentar mandar esse prompt para entender o quê? Para saber se ele vai entender o que eu considero que não é tão simples assim, tá? Ele entender isso daqui. Eu vou até ativar esse modo chat aqui, que é para ver se ele estuda o código antes para poder fazer alterações, de acordo com o que eu sugeri a ele. Ou seja, tentar ver se ele se torna mais assertivo nesse quesito, tá? Então, vamos lá. Provavelmente, enquanto ele vai rodando aqui, eu vou falando algumas coisas que eu considero, né? Provavelmente, ele vai ter uma dificuldade de entender o que é a palavra-chave. Se a gente integrasse isso daqui numa inteligência artificial, aí perfeito. Eu acho que seria super simples fazer isso. Porém, a ideia é criar uma ferramenta aqui que possa ser amplamente usada sem muitos problemas. Então, não é a ideia usar a inteligência artificial, porque senão seria muito custoso. Então, qual o caminho que eu pretendo tomar aqui mesmo? Não, isso não foi planejado, tá? É o quê? Se ele não entender quais são as palavras-chave que ele deve extrair, eu vou fazer de uma forma que ele se alimente de outras descrições de vaga para entender quais são as palavras-chave que ele tem que procurar, para depois ele fazer o match de um currículo com uma descrição de vaga. Mas isso só se realmente ele realmente não entender. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Com base na análise do seu arquivo, compreende o funcionamento do atual tenda de vagas. Ele vai fazer do jeito que eu solicitei, extração de palavras-chave, comparação direcionada das palavras-chave da vaga contra o currículo. Análise de implementação atual. Atualmente, o sistema extrai a palavra-chave de forma simplificada. Ó, aí ele faz uns filtros pré-definidos, né? Ó, compara bidirecionalmente currículo para vaga e vaga para currículo. Calcula a porcentagem, o percentual de match e permite a remoção de palavras manual. Ponto de melhoria. Extração de palavra-chave específica. Ele usa uma lista genérica, ó, não categoriza e não prioriza requisitos essenciais versus diferenciais. Direção da comparação. O cálculo atual considera o total de palavras-chave de palavras-chave únicas dos dois documentos. A porcentagem deveria representar quantos dos requisitos da vaga estão presentes no currículo. Melhorar a extração, ó. Aí ele vai criar categorias, tal. Isso é interessante. É. Adicionar um sistema de peso por categoria e filtrar termos genéricos. Ajustar a direção da comparação, que foi aquilo que eu comentei, e refinar o tratamento de texto para melhorar correspondências. Implementar normalização linguística, parará. Beleza, tranquilo. Aprimorar a interface de visualização. Beleza, vamos lá fazer ele implementar esse plano. Novamente, código rolando. Não vou mais passar outro café, não vou passar mais outro supremo macchiato, mas eu vou esperar rolar o código. Olha lá, ele deu o resultado dele aqui, né? Vamos ver se realmente vai funcionar ou não. Deixa eu atualizar aqui, abrir aqui o meu currículo, ver se agora ele vai extrair o texto certo, né? Ó, ele ainda tá jogando um texto mocado aqui, eu tenho que avisar isso aí a ele. Deixa eu colar o texto mesmo completo aqui, ó. Beleza? E eu vou pegar novamente a mesma descrição da vaga. Deixa eu pegar aqui, aqui, ó, para lá e para lá. Descrição da vaga. Colei aqui,
Beleza? Avaliar compatibilidade. Está analisando, o resultado da análise aqui, ó, aqui já aumentou, né? 24%. Requisitos atendidos pelo seu currículo. C++, Git, Mobile, lá, beleza? Requisito das vagas não encontrado no seu currículo. Aí aqui ele botou um monte, né, ó. Botou um monte de coisa. Deixa eu ver se a gente consegue tirar algumas coisas aqui que eu acho que não seria muito interessante. É você, será, criar soluções inovadoras, trabalhará. Ó, tem bastante coisa aqui que ele saiu colocando como nada a ver, né? Eu acho que na hora que tirar a maior parte dessas coisas, eu acho que vai ser bem mais assertivo, né? Deixa eu ver quanto é que tá lá, ó. 27%, ele vai aumentando, né? Ou seja, eu não vou sair retirando, removendo todas, mas eu vou dar dois direcionamentos a ele. É, o upload do currículo não está extraindo corretamente o texto do PDF. Eu vou colocar aqui um, né? Ó, um. E dois, coloque um drop-down. Vou pedir para ele fazer o quê? Colocar um drop-down no currículo, na coluna, aliás, na coluna do currículo, de modo que a pessoa escolha a profissão dela. Eu vou botar entre parênteses, sugira as principais profissões da tecnologia. E com base nisso, crie um grande, é, um grande o quê? Um grande comparativo de palavras, de palavras-chave para quê? Para analisar. Porque o que que eu tô achando, né? Eu tô achando que ele ainda tá comparando muito nada com nada, né? Ó, tipo, conduzir, dinâmico. Isso aqui meio que não faz muito sentido. Eu quero que ele seja mais assertivo nessas comparações. Então, vamos tentar colocar um currículo, aliás, um drop-down aqui, para ele meio que direcionar, né? Se eu tô falando de design, por exemplo, isso daqui não faz muito sentido, né? C++, C Sharp. Não entendi muito bem porque que ele tá levando em consideração isso, né? Mas, vamos ver. Ó lá, bem que eu falei, ó, tá vendo? Ó? Eles estavam usando um mock, implementação de mock. Aí ele vai fazer funcionar agora. Tô achando que essa IA ela tá ficando meio preguiçosinha, viu, com o tempo. Tô achando ela meio preguiçosinha. Ela tá fazendo as coisas do jeito mais rápido possível, do jeito que vai economizar mais tempo. Então ela vai lá, bota um mock em todo canto e acabou. Mas vamos aguardar o resultado dela. Enquanto ela vai escrevendo ali, eu quero já ir direcionando a outra funcionalidade, que é o quê? É fazer a extração de palavras-chave com base nas vagas. Então vamos descrever aqui para o ChatGPT enquanto ele vai trabalhando lá, né? Agora eu gostaria de inserir uma nova funcionalidade. Essa funcionalidade vai aparecer no mesmo formato, com duas colunas. A coluna da esquerda deve conter 10 até 10 acórdions, onde o usuário deve poder inserir aliás, pelo menos um deles com o conteúdo da descrição de cada vaga. Ou seja, o usuário deve poder inserir 10 descrições de 10 vagas distintas. O objetivo é extrair as principais palavras-chave, de modo que na coluna da direita apareçam essas palavras, essas principais palavras-chave. Se possível, aí eu vou fazer o quê, né? Se possível, eu quero o quê? Eu quero que ele implemente essas principais palavras-chave em um prompt. Ou seja, ele coloque um prompt, coloque as principais palavras-chave e ele abra um aspas ali para ele colocar o texto do currículo dele. Ou seja, adapte isso, aquilo, de acordo com essas palavras-chave. Beleza? Então vamos lá. É, Ao extrair as principais palavras-chave relacionadas à aquela profissão, o resultado da coluna à direita deve ter também um prompt. Ou seja, aliás, crie um prompt otimizado que contenha uma descrição, abaixo as palavras-chave e abaixo um colchete com o texto. Insira o seu currículo aqui, de modo que o usuário possa copiar e colar o texto do seu currículo naquele espaço. Porque daí ele copia aquilo ali e joga no chat GPT. Basicamente isso que eu quero que ele faça. Já deixar todo o set pronto para ele extrair, copiar, colar, jogar no IA e ter o currículo otimizado. Basicamente isso. Ó, funcionalidade adicional. Extração de palavras-chave, mais geração de prompt otimizado. Cada acórdion, beleza, coluna da direita, exibição de principais palavras-chave, consolidadas, certo. Exibido um prompt otimizado para a personalização do currículo. Ó, isso aqui, ó. Beleza, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui e eu vou logo colar aqui. Para ele fazer essa funcionalidade, eu vou pedir para ele botar um botãozinho ao lado do avaliar compatibilidade. Vou botar assim, ó. Coloque um botão no canto esquerdo, alinhado com o botão avaliar compatibilidade. E aí eu vou pedir para ele colocar uma aqui enquanto a gente vai testando essa outra funcionalidade.
E aí ele vai fazer isso daí. Vamos lá. Selecione a sua profissão, designer, UI UX. Eu vou colocar o currículo aqui e eu vou copiar e colar essa descrição da vaga. Descrição copiada, colada, avaliar a compatibilidade. Destravou? Destravou. Aparentemente sim. Já botei para rodar o prompt aqui enquanto ele está fazendo. Vamos lá testar. UI UX, novamente, né? Vou extrair aqui o meu currículo, ó. Ah, agora ele já extraiu, ó, direitinho. Certo, tá tudo ok. Agora eu vou pegar a partezinha da descrição da vaga e vou colocar aqui. Avaliar a compatibilidade. E, ó, seu currículo atende a 24% dos requisitos da vaga. Vamos lá, requisitos atendidos pelo seu currículo. Ele tá viajando ainda nessas partes aqui, ó. Isso que é interessante, isso que é o difícil de fazer no vídeo, testando fazer negócio na lata mesmo. Porque, ó, essa parte aqui eu vou ter que parar para entender o que ele tá fazendo, ó. Ele tá pegando umas palavras-chave que não fazem sentido. Desde, interativa, tem umas palavras que estão soltas também, ó. Você, será, fundamental, criar, soluções. Então, isso tudo aqui não faz muito sentido, não, ó. Sobre, novas, tendências práticas. Enfim, são coisas que a gente tem que parar e dar uma testada, ó. Habilidades adicionais do seu currículo. Ah, peraí que ele atualizou, porque eu acho que ele fez aquela nova funcionalidade. Vamos ver lá, ó. Análise multivagas. Meu Deus do céu. Que caos. Que caos. Deixa eu colocar essa daqui, vou colocar aqui, adicionar a vaga, vou colocar outra vaga aqui pra gente ver se vai funcionar isso. Vamos lá, ver se vai funcionar. A dificuldade de fazer esses vídeos é essa, porque o negócio pode estragar completamente e você vai ter que dar um jeito de fazer funcionar. Vaga 2, colar aqui também, analisar a vaga. Vamos lá, ó. Aí ele puxou umas palavras-chave aqui. Deixa eu botar essa outra, ó. Análise 2 também. Ele botou muita palavra-chave aqui, ó. Ah, mas tá aqui, tá, ó. Já pegou umas mais que façam mais sentido. Beleza, aí ele criou um prompt aqui, ó. Cria um currículo altamente compatível com as vagas da área Design UX UI, considerando os seguintes requisitos. Aí aqui estão as palavras-chave, insira o seu currículo aqui. É, 111 palavras-chave ele achou aqui. Ele tá pegando muita palavra-chave aleatória. Muita. Pelo menos ele entendeu aqui que é design UX UI. Eu acho que ele tá pegando desse mesmo drop-down aqui, eu acho. Não sei. Mas, ó, o que eu vou fazer? Para esse vídeo também não ficar mais longo do que ele já tá. Eu vou finalizar ele por aqui. A estrutura da ferramenta era basicamente essa. Eu vou dar uma otimizada nela depois, para ver se ele consegue entender melhor essas palavras-chave. E eu queria mostrar para vocês que realmente existem essas dificuldades de você gravar um vídeo tentando fazer um negócio enquanto o vídeo tá rolando. Na semana passada e no outro vídeo que eu gravei, foi prompts, assim, 2 prompts, o produto estava todo feito, bonitinho, redondinho. Esse aqui ele já não saiu tão do jeito que a gente imaginava. Mas a estrutura dele tá ok, tá bonita, as funcionalidades básicas estão funcionando, a gente precisa só fazer o refinamento. E caso isso aconteça com você, novamente, não é porque a IA, assim, peidou na lata aqui, não é porque a IA não tá viajando, tá delirando, não. Às vezes é porque o negócio realmente é complexo e você precisa ter uma calma, um pouquinho a mais ali para refinar, que é o que eu vou fazer depois. E aí eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês testarem e para vocês acompanharem a evolução dessa ferramenta. Porque aí eu vou publicar lá no LinkedIn, inclusive se você não me segue no LinkedIn, o link tá aqui na descrição para você se conectar comigo, e aí você vê depois que eu refinar. Mas é isso, o vídeo de hoje é esse, saímos aqui do zero para o 85%, mais ou menos, não era o resultado que eu esperava com o vídeo, mas é isso, acontece. A IA ainda tá em evolução e a gente também. Espero que vocês tenham gostado, deixem um comentário aqui embaixo falando o que, é que vocês acharam e deixem novas ideias de produtos para essa temporada aí de 4 semanas, 4 produtos. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.